Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes. Nós vamos começar agora a nossa roda número 231 da Frente Caveira de Gás, com o tema Arte, Cultura e Saúde Mental. Nós temos aqui as produtoras Lisete Vaz e Família, acompanhadas da equipe de produção, que elas não estão aparecendo aqui, mas daqui a pouco a gente vira a câmera para elas poderem, que são as extensionistas. Então, bem-vindas a Pamela, o Gel e a Elaine Savi, que vão falar para nós sobre esse tema, e os nossos convidados, Carlos Henrique, eu estou vendo Maria dos Prazeres, Luiz Eduardo, e está ali mais 11 pessoas que devem ir surgindo. Né? Todos nós vamos começar, então, para a gente não perder tempo, porque a gente termina sempre 6h30. Vou passar a palavra para a Lisete para falar sobre a escolha do tema, e depois com a Fernanda, e aí, em seguida, os nossos dois convidados vão poder apresentar. Lisete. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e hoje nós vamos falar sobre alguns temas que são muito queridos para nós, e nós buscamos conversar com pessoas que conhecem esses temas e vivem esses temas, né? Que são arte, cultura e saúde mental, né? Saúde mental sempre presente entre nós. Então, nós chamamos pessoas queridas, e eu estou vendo que tem gente que não vai falar hoje tão assim, mas que está interessado. Já vi, tem a Raquel, tem o Eduardo, tem a Marina, tem a Rosa Bundschaft, tem a Laura, tem a Maria dos Prazeres. Então, assim, bem-vindos todos e bem-vindas todas nós. E temos uma equipe de produção, isso é uma grande novidade aqui para nós, porque nós não somos tão alfabetizados nas questões da internet. Mas continuamos trabalhando e continuamos firmes com os nossos desafios, né? Com os nossos desafios, que isso nós conhecemos. Então, bem-vindos. Aqui, deixa eu ver. A gente, então, propõe que se inicie pelo Gel, ele nos enviou uma apresentação, a gente vai colocar em tela essa apresentação, tá, Gel? E você peça as coordenadas, porque a gente, então, vai passar os slides aqui, e, na sequência, a gente passa para a Elaine e para a Pamela, que já estão aqui, e a quem a gente também agradece pela participação. Podemos começar, Gel? Podemos. Estão me ouvindo bem? Então, para mim, gostaria de agradecer muito aqui o convite, em primeiro lugar, né, a Frente Samira, né, que tem até o filme maravilhoso, né, quem não viu, acho que tem que ver. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Pedro, com toda a equipe que está aí, do IPUB. Tive aí na apresentação, na reinauguração do Teatro Corpo Santo, espero estar podendo ocupar esse espaço aí também em breve, com algumas atividades. Então, eu vou fazer uma fala bem concreta, assim, bem prática, que é do projeto que a gente fez na época, que inclusive o Pedro Gabriel era coordenador da saúde mental lá no Ministério da Saúde, que foi esse projeto que a gente fez de formação dos trabalhadores da saúde mental, porque para a gente está trabalhando de arte, cultura e saúde mental, e para a gente, cada vez mais está comprovado, né, que a cultura é fundamental, a gente alterar a lógica cultural das pessoas, né? A gente vive, como as pessoas falam, da guerra cultural, onde as lógicas não tem lógica, né? A gente vê pessoas que, teoricamente, são mais precarizadas, mas fazendo opções políticas que vão totalmente contra ela, e muitas das vezes eu acho que a cultura é uma forma de trabalhar essa perspectiva. Então a gente fez esse projeto chamado Teatro Oprimido na Saúde Mental, né? E aí foi criada essa logo, aí do Tapirando Pirado Pirou, esqueci o nome dele, o artista do Tapirando, como é que é o nome dele? Sami. O Sam, isso, obrigado. Ele que criou essa arte aí pra gente,
né? Então, brincando aí um pouco com aquela lógica do teatro, da felicidade, da tragédia, né? Da comédia. Aí pode passar, Rafaela. Então, esse é o nosso Brasil, né? Por enquanto, ele ainda é nosso. Então, a gente tem que... Espero que ele continue, ainda é nosso esse ano. Então, a gente fez um projeto que ele durou mais ou menos em torno de 6 anos, né? Ele começou em 2004, no Rio de Janeiro, e depois ele foi se expandindo para São Paulo. No caso de São Paulo, a gente fez 2 polos, que foi no litoral e na própria capital, e ao redor ali, capital e Guarulhos. E no litoral a gente pegou Santos, São Vicente, várias cidades ali ao redor, tendo Santos como base. E em Sergipe também a gente pegou Aracaju e várias cidades do interior. Pode passar. Então, no estado de São Paulo, né, como a gente pode ver aí, a gente teve um processo durante esse tempo do projeto, que a gente formou, a gente fez 26 grupos de teatro do oprimido, né, a gente criou 11 cenas, uma média de 45 multiplicadores, né, e está em espanhol, porque eu fiz essa apresentação recentemente para um país de língua espanhola, mas aí eu achei que não tem problema, né, no português, e atingiu mais de 200 pessoas nos grupos. E é sempre bom explicar, né, não sei se todo mundo tem noção, que o Teatro do Oprimido, esse projeto foi feito em 2004, 2010, com a lógica da metodologia do Teatro do Oprimido, as cenas sempre surgem a partir da própria história dos próprios oprimidos. No caso, era uma formação com os profissionais de saúde mental, que trabalhavam prioritariamente com os usuários, mas também os familiares, e as cenas todas vinham deles. Então, cenas desde preconceito dentro do CAPS, na família, no seu trabalho, problemas que eles tinham de opressão, desde um ônibus que não para porque ele tem o cartão, né, que ele pode entrar gratuitamente, o cartão do de volta para casa, que a família às vezes pegava a verba dele, então várias situações de opressões que eles viviam. No litoral a gente formou 14 grupos, foram 9 cenas, né, atingimos 35 multiplicadores, e aí os CAPs, a gente atingiu o CAP de saúde mental, o CAPS AD também, né, de álcool e drogas, as UBSs e a redução de danos. Então, na verdade, foi um trabalho na rede toda de saúde mental, né? E que se multiplicou para fora da rede também, porque a gente apresentava nas escolas, em vários outros espaços. Pode passar, Rafaela. Aí a gente tem em Sergipe também, né, na capital e no interior, 15 grupos, 9 cenas, mais de 35 multiplicadores. Multiplicadores que eu fale são os profissionais de saúde mental. Então a gente tinha desde de merendeiro, psiquiatra, psicólogo, musicoterapeuta, assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeira, enfim, os mais diversos profissionais. E aí também em Sergipe a gente atingiu algumas cidades do interior, que foi muito interessante, né, o trabalho no interior de Sergipe, e também de saúde mental, CAPS, né, AD, UBS, moradias terapêuticas a gente atingiu também, e manicômio judiciário, que ainda nessa região, nessa época ainda tinha, espero que não tenha mais. Pode passar. E aí agora Rio de Janeiro, na capital, a gente atingiu o interior, e a capital e o interior, né? Estou vendo aí o Carlos, aí, pessoal de Macaé, que a gente atingiu vários grupos que a gente trabalhou. Como é que funcionava esse projeto? Né? Pode passar. Ele basicamente funcionava através de oficinas de teatro oprimido, na formação dessas pessoas. Então a gente convidava, fazia uma articulação, né? Era um apoio, vinha do governo federal, do Ministério da Saúde, e a gente fazia uma articulação, como a saúde ela é municipalizada, articulação. A dona Eva está com... fechou, obrigado. Uma articulação direta com os municípios. Então, a gente convidava os profissionais do município, então aí tinha que ter uma colaboração, e vinham os mais diversos profissionais de saúde mental. A gente fazia uma oficina de uma semana com essas pessoas, de 5 dias, na verdade, né, de manhã, de tarde, direto, assim, intensiva. Nessa oficina, além da gente aplicar os jogos, eles também passavam os jogos com a gente. Na verdade, não é uma dança, esse é um exercício que a gente está fazendo. Pode passar, Rafaela. Não é o terreiro, não. E aí, no final qual é o desafio nesses 5 dias? A gente acredita que a melhor maneira de você trabalhar o outro, né? A oficina era feita com os profissionais de saúde mental. É você primeiro se trabalhar. Então, no final desses 5 dias, os profissionais de saúde mental montavam uma cena de opressão que eles próprios viviam. Então, aqui é uma cena
que foi feita pelos próprios profissionais, que o CAPS tinha uma capacidade, digamos, eu não vou lembrar agora exatamente, mas de 100 usuários, e eles atingiam 200, 300 usuários. Então, eles ficavam superlotados, né? A possibilidade do atendimento se tornava muito mais difícil. Então, eles próprios criaram essa cena. Pode passar. Depois que a gente fazia com eles, o que aconteciam? Eles próprios iam fazer o trabalho nas suas unidades, né? Rafaela, volta um pouquinho só. Essa mulher, tá vendo com o lacinho rosa, né? Aí você adianta agora, Rafaela. Aí você vai ver ela ali à esquerda de camisa branca aplicando o jogo. Então, essa é a ideia, né? Acontece, a pessoa recebe a formação e ela passa para o outro. Quando eu não nasci sabendo teatro oprimido, o Boal me ensinou. Aí é uma apresentação, né, desse grupo até de Niterói, porque eles trabalhavam, como eu falei, com as temáticas dele. E aí eles trabalharam, por exemplo, com a questão interessante que ia além das temáticas, digamos assim, clássicas de saúde mental. Então, eles trabalham com a questão do racismo, né? Né, vocês que são os profissionais podem falar até melhor que eu, como também muitas pessoas colocam como racismo também pode ser um potencializador, né, da questão da saúde mental, né? Então, eles fizeram uma peça sobre o racismo usando a capoeira, né? Contando a história da capoeira, e eles mostraram isso, transformaram em teatro fórum, né? Que teatro fórum, no teatro oprimido, você pode participar das cenas. Então, você entra dentro das cenas, você dá sua sugestão de como romper o racismo. Pode passar. Aí também uma outra peça que foi feita sobre o sonho de uma das usuárias, que ela queria ser música, por exemplo, ela queria tocar, e os pais dela não permitiam, né? Pode passar. Tudo isso são apresentações que a gente fazia, isso é o pessoal de Santos, então a gente fazia não só dentro dos CAPs, né, mas a gente ia nas escolas, tem várias histórias interessantes. Teve uma vez que a gente foi apresentar numa escola, e aí os alunos com todo aquele estigma, né, esses usuários de saúde mental vêm aqui apresentar, como é que vai ser, as pessoas com medo, e depois da apresentação, como as pessoas se conectaram, né, com os próprios usuários, dizendo, poxa, se isso é a chamada loucura, então eu sou mais louco do que eles. Então, mostrar todo esse processo de conexão também e de rompimento da quebra do muro, do estigma da saúde mental. Pode passar, Rafaela. Aí é uma peça também que foi muito, muito bonita, essa peça, que era uma peça onde tinha uma das irmãs trancava a outra irmã, não deixava ela sair de casa. Então, ela fez essa peça do Teatro Oprimido e apresentou dentro do CAPS. E ela fez a peça num dia que a família foi visitar. Então, a irmã dela assistiu a peça. E na peça, a irmã, a usuária que era trancafiada, fazia a opressora, né? A irmã que trancava. E a irmã que era a opressora estava na plateia. E ela entrou em cena e elas inverteram o papel. Aí é a cena que elas criaram da imagem dela trancada, né? Então, ela sentia toda essa questão da acorrentada. Então, é uma forma de mostrar como você se sente, né? Através da arte. E aí a gente trabalhava não só com teatro, mas com outras linguagens artísticas. Todas essas pessoas aqui são profissionais de saúde mental. Então, a gente fazia pinturas, fazia música. Pode passar, Rafaela. A pintura, pode passar. E aí já são os multiplicadores repassando as técnicas para outros profissionais. Então, a gente conseguiu ampliar, a gente normalmente formava 30 profissionais, isso tornou-se 60, 90, dependendo da unidade, dependendo do município. O município de Santos, por exemplo, de Guarulhos, desculpa, Guarulhos criou uma unidade de saúde mental e educação dentro da Secretaria de Saúde. Pode passar. Aí eles já fazendo oficina, não mais a gente, não mais as pessoas, não mais eu ou as pessoas na época do CTO fazendo oficina, mas eles mesmo aplicando para outros profissionais. Pode passar. Eles mesmos explicando, né? Dando a aula da teoria do teatro oprimido. Pode passar. Aí a gente extrapolou o próprio CAPS, né? A própria lógica da saúde mental. A gente foi para UBS, postos de saúde da família, atingiu crianças, tudo isso através do teatro. Então, rompeu o muro da saúde mental, né? Pode passar. Aqui é o grupo, o Criei na Cena, né? Que é um grupo que existe até hoje lá de Niterói, se apresentando na rua, né? Então, as apresentações, elas aconteciam nos mais diversos espaços. Pode passar.
Aí a peça também é uma peça, essa peça é uma peça também do Pirinacena, que trabalha a questão da sexualidade do usuário, do uso da camisinha e tudo mais. E é interessante como a gente teatralizava as vozes, né? Aqueles personagens ali atrás, que estão com a calça branca e de preto, é como se fossem as vozes dos usuários. Então, ele dialogava, a gente teatralizava os próprios usuários para eles poderem se comunicar. Pode passar. Essa é uma foto também do Sérgio, lá do Jurujuba, do grupo. Pode passar. E aqui foi um grupo que a gente fez aqui no judiciário, no manicômio judiciário, que eu acho que ele já deve estar fechado, o Pedro talvez saiba melhor do que eu, o pessoal, que era aqui ali perto do Sambódromo, né, que tinha um manicômio judiciário ali, eles fizeram uma peça, e esse dia foi um marco, porque eles se apresentaram fora do presídio. Então teve todo um esquema da polícia. Oi? Esse manicômio já está fechado. Então que ótimo, ótima notícia. Exatamente, nessa época, essa foto deve ter, sei lá, 15 anos, pelo menos, né, mais ou menos. Então, eles fizeram a peça, mas foi um marco, porque foi uma peça que eles foram os próprios presos, né, os próprios usuários estavam presos, fazendo a peça na rua. Isso aí é lá na Cinelândia, né? Pode passar. E aí tá eu e o mestre, né, que nos deixou em 2009. Pode passar. E aí eu continuo fazendo esse trabalho na Escola de Teatro Popular. Tem a nossa coordenação, eu, o Julian Boll, que é o filho do Boll, Maria Malta, que é até uma professora aí da FRJ, a Beatriz Araújo, as nossas redes sociais. E aí eu não sei como é que está meu tempo, mas eu encerro aqui, porque aí a gente pode conversar e espero que a gente possa, já falei com o Pedro, já provoquei ele, da Escola de Teatro Popular, poder fazer alguma atividade aí no Teatro Corpo Santo. Vamos continuar juntos aqui, para a gente ouvir as outras experiências. Hoje é muito bom você ter falado para a gente, retomado essa história. Muito bom. Essa história e essa força que tem sido entre nós. Saber da escola de teatro popular, muito bacana. Eu agora estou deixando a Elaine sabe. Elaine sabe. Fala para nós, Elaine. Coisas lindas que você já fez. Se apresente, Elaine. Então, boa tarde. Eu sou Elaine. Trabalhei lá no CAIS, no Pinel, um bocado de tempo, junto com Lisete, em parceria com o Abimael, com o Pedro Gabriel também. E foi um momento assim muito feliz de trabalho, né? Lisete, quando me convidou, que eu agradeço imensamente o convite, e ela não é a primeira vez que ela fala isso, né? Assim, a gente não sabia o que estava fazendo, a gente precisa contar isso. A gente foi fazendo, e ela sempre faz essa provocação. A gente já sabia de Basália já tinha vindo aqui, a gente conhecia a Nise, a gente tinha essas coisas assim, mas a gente, na verdade, tudo funcionava, não existia nem, ainda foi época antes da cogestão, né? Isso já tem muitos anos. E eu fico sempre pensando nessa provocação da Lisete, né? Eu fiquei pensando, o que moveu a gente para fazer algo diferente, né? E eu fiquei pensando assim, que tanto de indignação e de sonho tinha dentro de cada um de nós, né? De cada uma de nós, para imaginar e sair em busca de outros caminhos, de outros jeitos de cuidar, né? Eu fiz psicologia, eu sou psicóloga, fiz psicologia e aprendi a fazer tem que entrar na sala, atender o paciente, não pode se envolver, não pode isso, não pode aquilo, tem que interpretar, tem que fazer, tem que acontecer. Enfim, assim cada um foi aprendendo seu ofício, né, com muitas regras, com muitos fazeres, E a gente, de repente, eu me lembrei também na minha formatura que, enquanto se lia lá o juramento, eu só conseguia pensar assim, no cheiro do hospício.
Eu tinha feito estágio em vários hospícios e eu só conseguia pensar naquele cheiro. E a única coisa que me passou pela cabeça no meio daquele juramento todo era assim, que eu não queria nunca me acostumar com aquilo. E eu acho que é essa capacidade assim, de se indignar e também de poder sonhar, que eu acho que fez a gente fazer tantas artes, né, Lisete? Fizemos muitas artes. E como é que a gente fazia? Que foi uma outra coisa também que eu fiquei pensando, né? E eu acho que a gente fez tantas artes ouvindo. Eu acho que a primeira arte que a gente se dispôs a fazer foi a arte de ouvir, né? E ir seguindo aqueles nossos usuários, né? Eles foram, eu acho que, nos apontando os caminhos, né? Ainda não existiam os CAPs aqui no Rio de Janeiro. A gente tinha os 3 serviços que eram do Ministério da Saúde, que estavam aventurando novos caminhos e criando outros espaços de cuidado, né? Bastante diferente dos hospitais onde eles estavam inseridos, né? Era o do IPUB, que não era só um hospital, tinha um caráter também universitário, tal, que já trazia também outras questões, né? Tinha o do Engenho de Dentro, atual Nízia da Silveira, e o Pinel, né? Que a gente ia construindo, né, esse fazer, e a gente começou fazendo coisas assim tão simples, né, de ouvir, de entender que a convivência, o diálogo, conviver, é também uma arte. Quais eram as outras possíveis formas de expressão, né? Então, tinha a arte com a pintura, o artesanato, que poderia ser vendido e também trazer renda para a pessoa, né? E a gente foi ir à praia. Ir à praia era uma coisa assim que parecia ser tão simples, mas que, na verdade, muitas pessoas ali não tinham essa possibilidade, não viviam na prática essa possibilidade, né? De ir à praia, de ter outras identidades, a não ser a identidade do louco, que está trancafiado, né? Eu acho que esse foi assim o principal caminho que a gente foi seguindo, né? Foi de ouvir, de ir compreendendo, né, os sinais, os desejos, os sonhos, e a gente foi sonhando junto, de fato, e foi construindo um espaço de cuidado que eu acho que todos nós nos beneficiamos. Não foram só os usuários que se beneficiaram, não. Nós também nos beneficiamos, todos nós. Formamos laços fortes, que até hoje somos amigos, a gente se encontra, celebra os nossos aniversários. Isso já se... Enfim, isso começou quando, Lisete? 80 e qualquer coisa, né? E a gente até hoje segue juntos, né? Apesar, eu não estou mais lá já há muito tempo, já saí do Pinel, eu trabalho na Fiocruz atualmente. Então, e a gente, eu acho que essa construção de laços, né? De laços que foram laços que nós construímos entre nós, profissionais, e também com aquelas pessoas que estavam lá, que a gente, os nossos navegantes, né? Como a gente criou um cais, a gente tinha navegantes que aportavam, depois seguiam viagem, depois, quando precisavam, aportavam de novo, né? E ali a gente fizemos jornal, fizemos tantas coisas, né, Lisete? E eu acho que a arte é uma coisa muito preciosa. TV Pinel. TV Pinel, isso. TV Pinel. Outro dia mesmo eu estava encaminhando o vídeo da TV Pinel. Papel Pinel. Papel Pinel. E tudo isso, assim, começava assim, né? A TV Pinel, a gente começou... Primeira coisa foi porque alguém da direção, foi a Jussara, da direção lá do Pinel, que ia para a Alemanha para um congresso, e aí queria levar um vídeo do cais, que era esse nosso serviço, né? Esse nosso cais mesmo, era um porto. E aí a gente começou, não tinha... Pedimos lá para uma pessoa que filmava tudo lá no hospital, no centro de estudos, para filmar, e o filme não ficou muito legal.
aí o Pereira tinha comprado uma ilha de edição, aí tinha um profissional que estava indo dar aula e tal. Enfim, resumindo, a gente fez um vídeo especialmente para Jussara levar para o Congresso da Alemanha, mostrando as atividades todas que a gente fazia. O grupão que tinha começado porque teve uma situação difícil lá, e aí a maneira que a gente encontrou de lidar foi reunir todo mundo que estava lá para a gente conversar sobre o que tinha acontecido. Depois tinha também o grupinho, que era uma maneira de chegar e de já saber mais ou menos como é que as pessoas estavam. E aí tinha também a TO, né, Lisete? Chamava TO. O Abimael está olhando aí que ele não gosta, né, Abimael? Mas tinha lá a sala da terapia ocupacional, que a Lisete trabalhava ali, as pessoas se expressavam ali com as suas pinturas, com seus desenhos, enfim, do seu jeito. E a gente foi criando, né, espaços e lugares, e a gente fez um vídeo mostrando isso tudo. E daí a gente começou a achar interessante. E aí, então, a gente convidou, Domingos era do Ministério nessa época, era antes de Pedro ainda. Domingos estava no Ministério da Saúde, e aí falou assim, não, tem um pessoal que faz um trabalho muito interessante com TV comunitária. Aí eu e Dora fizemos reuniões com essas pessoas, e, enfim, algumas tinham a ver com saúde mental, outras não tinham nada a ver com saúde mental. E aí daí a gente foi construindo a TV Pinel, todo mundo participando, todos os usuários participando junto de toda a construção, o Pipocais, né, que o Franklin fazia, as oficinas de culinária, depois o Kiko também começou a fazer, aí, além de pipoca, a gente tinha pizza, e isso era o nosso lanche, a gente comprava, né, as pizzas, as pipocas, e, enfim, circulava ali pelo Pinel, depois passou a circular também pelo IPUB, e pela faculdade ali, depois pelo ponto de ônibus, e assim a gente foi construindo nessa outra maneira, né, de cuidado. Eu acho que preservando, valorizando, mais do que isso, eu acho que tendo como base a liberdade. Né? E assim, eu acho que a liberdade, como já tenho escrito sempre nas bolsas lá do papel Pinel, né? A liberdade é terapêutica. Então, acho que as pessoas, eu acho que a gente começou a poder ir construindo esse caminho, eu acho que a importância, eu acho que foi essa, né, a gente tinha sonhos, tinha visões, né, de desejos da gente, e a gente também ia seguindo, né, o que as pessoas estavam desejando, querendo, precisando, enfim, eu acho que foi uma construção assim, muito coletiva, né, desse trabalho que assim, sempre me deixa muito orgulhosa, assim, muito feliz. É um momento de trabalho assim, muito feliz da minha vida. Acho que é mais ou menos isso. Oi, Elaine, não vou falar porque me chama muito, você sabe, né? Isso. Muito, muito bom você falar disso, de um tempo que foi de um contágio. Preciso lembrar que, nessa época, a Lei 10.216, ela estava indo e voltando, mas ela não estava aprovada. Não, Ela não estava aprovada. E, há algum tempo, nós não sabíamos se a gente se chamava CAPS, ou NAPS, ou SERSAM, o que nós éramos, né? E esse nome CAIS... Era no organograma, lembra? Era NAPS, era CAPS, era não sei o quê, depois mudou de nome, era uma divisão de não sei o quê. Não conseguimos nem entrar no organograma, porque também o organograma não foi adiante, né? Mas... E foi um diretor do Hospital Pinel, que foi numa sala lá embaixo, ainda no ambulatório, e inventou esse poema, Cais. Ele fez um pequeno poema. Né? E aí acho que o nome deu certo, porque era isso. João Barroca, que sugeriu o nome, por causa da música do Milton Nascimento. Pois é.
E porque era e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, um cais mais perto, né, que foi. E que a gente bateu o pé, que a gente não queria que fosse uma sigla, né? Sigla era para ser, de fato, um cais, não era para ser centro de atenção, que já estava, né? Já estava assim, no início já estava ali a deixa, né? Centro de atenção de alguma coisa, não é centro de nada, é cais mesmo, é porto. E daí a gente também começou a ter um outro linguajar, né? De navegantes, me lembro de uma... Éramos todos navegantes, não tinha esse negócio de paciente, usuário, não, éramos navegantes, nós trabalhadores também. É isso, né? Éramos todos navegantes. Os familiares, né? Não havia regionalização, as pessoas vinham, às vezes, de muito longe até ali, né? Conseguimos uma coisa também legal nessa época, que não se tinha passe livre, não se tinha nada disso. A gente conseguiu com Paulo Coelho, o Instituto Paulo Coelho financiava todas as passagens de todos os usuários para irem e virem do cais. Em geral, tinham muitos que moravam muito longe, né? Então, e tudo foi assim. Eu assisti o Paulo Coelho no programa do Jô, tarde da noite em casa. E ele, no fim do programa, disse assim: cara, eu tenho tanto dinheiro que eu não sei o que fazer com tanto dinheiro. Não tem um instituto? Eu falei, ele não sabe, a gente sabe. Espera aí. A gente sabe. E aí a gente continuou tentando descobrir o endereço de e-mail do instituto, e aí começou a tentar, fizemos 3 projetos, mas ninguém respondia. E aí um dia o Franklin encontrou com ele tomando café. Estava ele e a Cristina tomando um café em Copacabana. Aí o Franklin foi lá falar com ele, explicou qual era a situação e tal. Aí ele falou, não, então eu vou te dar meu e-mail particular, você manda para mim. Aí escreveu num guardanapo o e-mail particular dele. Aí no outro dia a gente mandou e aí assim foi feito. Ele, durante muitos anos, ele custeou todas as passagens dos navegantes. Paulo Coelho foi internado na Era de Botafogo, né? Então... Isso. Ele contou isso no Jô também. É um bom motivo para apoiar o senhor Ronaldo. Me chama a atenção... Pode, claro. É porque me chama a atenção, porque nós não sabíamos, de fato, não tinha uma formatação. Vamos fazer isso, depois disso, aquilo. Nós não sabíamos. Mas nós tínhamos essa, você está chamando muito bem, de indignação. E tínhamos, assim, uma vontade de fazer diferente, tínhamos vontade de fazer. Esse negócio tinha um grupão lá, um grupão enorme. Aí chegou um psiquiatra e falou, nós já tem grupão, então agora vai ter grupinho. É o Franklin, criou um grupinho, porque tinha pessoas que não dormiam bem à noite. Então chegavam lá muito cedo, né? Chegavam muito cedo, e esse grupinho passou a se reunir muito cedo, não sei se era 8 horas da manhã. 8 horas. Foi assim, da manhã. Espontâneas. Esse contágio, eu estou falando isso porque, às vezes, a gente precisa desse contágio de entusiasmo. Eu acho que a gente precisa dele, porque senão a gente vai querer a burocracia, isso nos impede, nos mata. E há entusiasmos, né? Assim, que a gente precisa contar e fazer, como você está falando, e o GEL também falou, o coletivo. Sabe, algumas coisas que a gente faz assim, junto com pessoas, e que acontece uma coisa inesperada, e que a gente pode chegar junto. Né? Um detalhe também, né, Lisete? Éramos um grupo grande de mulheres, tinham poucos homens na equipe, um grupo grande de mulheres, todas com crianças pequenas. Muita criança. Era uma criançada danada, e as criançadas assim, né, ficava doente, tinha isso, tinha aquilo, na escola, tinha reunião, tinha não sei o quê. E a gente
encontrou uma maneira não só de, né, de estabelecer esse cuidado, de criar, né, essa forma de cuidar, como também de nos cuidarmos entre nós, porque a gente se apoiava, a gente se acolhia, a gente segurava as pontas umas das outras, né? A gente tinha um... Nunca o cais ficou abandonado, ou deixou de atender, ou deixou furo na assistência, né? Mas a gente faltava quando precisava, e a gente se avisava, olha, não vai dar, teve isso, teve aquilo, fulaninho ficou doente, fulaninho está com febre, vou levar no médico. E assim, a gente se organizava, né? É possível isso. Eu hoje, vendo as pessoas como é que trabalham, eu fico assim, todo dia eu agradeço aos orixás, aos deuses, a qualquer coisa que exista, pelo tempo que eu tive de cuidar, de criar meus filhos num trabalho tão acolhedor, né? Porque assim, não é uma tarefa fácil, não é enlouquecedor, como eu vejo hoje pessoas jovens assim tendo que sair do trabalho porque não estão suportando, porque aquela coisa, são tantas metas, é tanta padronização, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que isso, tem que aquilo. Porque a gente não tinha essas... A gente sabia assim, tinha que fazer assim, a gente tinha que acolher, tinha que cuidar, tinha que encontrar uma maneira, a gente ainda brincava, a gente tinha um slogan, né, Elisete? Na ausência de um pão em Marte para a gente encaminhar, a gente tem que dar conta. Se até agora tudo que a gente fez não deu conta, significa que a gente tem que inventar outra coisa. E é assim que a gente faz. Né? Isso está resolvendo, a gente tem que inventar um outro jeito de fazer, porque a gente está aqui para isso. Se eles não estivessem assim e aqui com essas dificuldades, também nós não teríamos emprego. É o que eu dizia. A gente ia ficar tudo desempregado se fosse tudo fácil, né? Então é isso, a gente tem que inventar outras maneiras, né? De fazer, de cuidar, de encontrar formas, né? De lidar com as mazelas da vida. Mas a gente continua se encontrando pelo menos uma vez por ano no desfile do Tapirando, né? A amizade perpetua. Tem embaixadores da alegria também, em vários coletivos, né, no Carnaval. É no Carnaval que a gente reaparece. Isso é que é importante. Na luta também, não é só no Carnaval, não. Em muitas manifestações. Sim. Mas principalmente no Carnaval, né? Quando começam os agitos carnavalescos. Né? Porque o Carnaval também é terapêutico. Lembra do primeiro desfile? Foi da Porto da Pedra, que tinha passado para o grupo principal, e aí era sobre loucura, tinha Raul Seixas, tinha, sei lá, um monte de figuras assim, e aí eles descobriram a TV Pinel, convidaram a TV Pinel para desfilar, né? E nós fomos, nós e muitos usuários, né? Com a fantasia de gari, né? Fantasia de gari, não, fantasia de touro. O gari veio atrás da gente. Bem... Para a cena, só porque tinha a Sônia Braga. Podemos? Podemos. Elaine, fica aí conosco, aí agora eu vou chamar a Pamela. Pamela, então, Elaine, obrigada, querida. Muito obrigada pela mensagem que você traz, assim, dessa invenção do cuidado, e a manutenção do cuidado. Muito bacana. Obrigada, Elaine. Pamela, fala para nós de você, do seu trabalho, e fala para nós dessa roda que você também ajudou a criar, que é a roda da Frente Samira. Estou super emocionada de estar aqui, agradeço o convite, amo o trabalho do Pedro Gabriel, né? É muito bom poder ouvir Gel, Elaine,
Lisete também, né, que teve há pouco tempo com a gente lá no NISE, e eu fico emocionada porque hoje, né, com esse convite da Lisete, que eu acabei aceitando em cima da hora, eu fui rever alguma coisa do meu material que eu produzi. Eu falei, gente, quanta coisa já foi feita, né? A gente está lá no olho do furacão e é preciso esse olhar de fora, assim, né, em alguns momentos, para poder dar valor, lugar, né, ao que a gente vai produzindo. E tão bonito, assim, ver o trabalho do GEL. Hoje eu trabalho recente, né? Eu estou há 20 anos na saúde mental e tem 2 anos que eu trabalho com biodança. Então, esse trabalho do corpo me trouxe, né, assim, uma grande novidade, assim, na própria saúde mental, né? Eu digo que esse trabalho da biodança, com esse trabalho, a minha escuta ganhou corpo e movimento. Então, eu tenho, assim, a honra, né, de ter feito já alguns caminhos diferentes na saúde mental. E é muito legal, né, te ouvir, Elaine, assim, do quanto que a gente realmente precisa confiar nesse GPS que a gente tem, que é o nosso desejo, que é o que leva a gente para lugares que a gente não imaginava, né? Então, trabalhar a partir da inventividade, essa coragem, essa escuta acolhedora, cuidadosa, poder estar de fato ali, né, de corpo presente com os usuários, e a gente não sabe onde vai dar em nossas invenções, mas eu não tenho dúvida de que isso que ancora o trabalho da gente, né? Eu tenho dito uma coisa que eu ouvi recentemente numa das palestras lá no NISE da Silveira, onde eu trabalho, que a gente tem uma tecnologia de cuidado avançadíssima, né? Mais do que a IA, que é a inteligência artificial. Que o nosso trabalho está ancorado na inteligência ancestral, que é essa, né? Que faz a gente poder resgatar, dar corpo, voz, vez aos sujeitos, a gente mesmo, né? Porque para mim não existe muito essa divisão, eles, a gente, nós precisamos resgatar essa cultura, né? Essa escuta como estado de arte. É isso que faz com que a gente possa caminhar de fato, né? A saúde mental sem essa clínica, essa escuta refinada, ela é cínica, né? Porque não adianta botar um monte de coisa aí no mundo se o sujeito não consegue se apropriar disso, né? Então, é no miudinho, essa história criada e contada, assim, com muita sutileza, delicadeza, que faz com que a gente possa, de fato, caminhar. E realmente são tempos muito diferentes, né? Eu tenho esse privilégio, né, de ser psicóloga estatutária, e de ter comigo, né, a liberdade como esse norte de trabalho. E tive gestores que enfim, encamparam, né, as minhas ideias e propostas e encontrar gente no meio do caminho aí, assim, disposta mesmo a poder fazer tudo isso, mas a gente tem gente que está muito aprisionada hoje, digo profissional mesmo, né, de poder circular e inventar e apostar nisso que não tem muito nome, né, e que a gente vai dando lugar a cada passo. Muitas vezes, Elaine, né, e Gel, é no caminho mesmo que a gente vai descobrindo como caminhar. Então, é muito bom ouvir isso de vocês, né? E não foi desde sempre, assim, foi um caminho que eu fui fazendo de descoberta da arte e da cultura como lugares que de fato, podem dar para a gente essa liberdade, né? Principalmente se a gente pensa na saúde mental, né? No grupo com quem a gente trabalha, e essa escuta não ficar só ancorada no discurso, né? O discurso, muitas vezes, ele está no corpo, ele está ali no miudinho, está ali na coisa muito desavisada, é ali onde se produz. E aí, no meio disso tudo, eu, com vivência de CAPSI, de CAPES, acabei fazendo um documentário sobre o meu trabalho com autista. Mas aquele documentário feito na cara, na coragem, eu era fotógrafa já, e sem material, sem microfone, sem coisas que hoje eu acho uma loucura.
mas foi a partir dali, né, que um dos documentários que eu fiz, o primeiro que foi sobre um passeio que a gente fez no Piscinão de Ramos, ele foi muito bem aceito, assim, né, para minha surpresa, e as pessoas falavam, nossa, seu trabalho é lindo, eu não sabia que você fazia isso. Minha família, sei lá, já tinha mais de 10 anos na saúde mental, e aí eu vi, né, o quanto que o audiovisual ele tem esse poder, né, de chegar nas pessoas. A arte tem essa capilaridade muito mais intensa do que eu dizer, eu faço isso, trabalho desse jeito, né? E a gente tem essa dificuldade na saúde mental. Ninguém sabe, ninguém viu o que a gente faz. A gente não aprendeu muito a levar isso para o mundo, né? E como nem sempre a gente dá conta de tudo que a gente tem que fazer, ou de todos os casos, né? Às vezes a gente olha mais porque a gente não fez. Então, foi tão bem aceito que o pessoal falava, eu dizia, gente, mas é isso que a gente faz todos os dias na saúde mental. Aí eu falei, eu preciso levar isso para o mundo, eu preciso, né, de alguma maneira, ser essa pessoa que como foi a TV Pinel, né, poder levar os usuários a falar de si, de poder né, de falar de uma outra maneira e serem escutados, né? E aí eu fui estudar cinema documentário e poder, além da fotografia, também trazer um pouco, né, do que a gente fazia. E lembrando sempre disso, que a gente precisa contar a nossa história, né? Muita coisa da saúde mental, ela ainda é traduzida oralmente, né? A gente não tem tanto... Essas histórias estão escritas aonde, né? É uma preciosidade poder ouvir Elaine, poder, né, ouvir... Imagina tudo que o Gel ouviu nessas cenas, né? Como é que... É impressionante como a gente quando dá a palavra, o que é produzido ali. E nada está garantido, né? A qualquer momento tudo pode mudar. Então, isso é que me motiva, né, a esse trabalho de produção audiovisual do cotidiano, da história, da memória da saúde mental. E aí, vendo o material hoje, né, Lisete, eu fiquei pensando assim, gente, como é que eu posso dar corpo para isso, né? Como é que eu posso, de fato, deixar isso registrado numa plataforma? A gente faz tudo muito artesanalmente, né? Não é só antigamente, hoje também, porque a gente não tem recurso, né? Então, a gente vai fazendo, e aí, em algum momento, a gente resgata esse material, a gente consegue pensar num projeto para deixar tudo isso organizado, né? Para deixar isso à mão. E é isso, eu faço tudo isso pensando, né? Que, assim, sentindo, sabendo que eu sou psicóloga e tenho essa outra linguagem, né? E tudo isso é clínica, isso é política, isso é encontro que a gente vai fazendo a cada momento, né? E depois, não é à toa que a biodança chegou para mim também como esse lugar que traz também, dá corpo para essa dança, para esse resgatar o movimento, né, dos usuários na saúde mental, poder trazer isso de uma outra maneira, né, para que as pessoas possam se valer isso, do que é possível, né? E é tão lindo. Enfim, eu teria muita coisa para dizer. A gente teve hoje uma reunião mais conturbada no início, né? Assim, e é isso. É desse jeito aí que a gente vai dando corpo para o que a gente pode fazer, né? Eu adoro isso também. Acho que a gente rebola muitas vezes, né? Assim, para poder estar aqui, tá bancando tudo isso. Depois disso tudo veio também um projeto de história oral. Eu acabei no NISE por conta dessas produções. E eu achei muito legal o que você falou, Elaine, porque, assim, antes de eu trabalhar no NISE, eu estou lá há 8 anos. Era muito difícil para mim entrar lá. Eu sempre ficava muito arrepiada, tinha uma coisa física, sabe? Tipo, gente, a gente não pode mais ter hospício. Isso aqui é um terror. E olha que eu nem vivia tempos atrás, né? Que quando eu escuto as histórias do projeto oral, era muito mais difícil, muito mais complicado. É inadmissível para mim hoje pensar que a gente viveu tudo isso, né? E eu tenho essa frase para mim, eu preciso lembrar que eu estou num hospício, eu não posso esquecer disso,
né? O que foi isso daqui? E é lindo pensar o que é hoje, né? Uma efervescência cultural. A gente tem 12 dispositivos diferentes. A gente tem as baias do NISE, que eram de enfermaria transformadas em galerias de arte. A gente tem muita coisa sendo produzida e muito a caminhar, né? Mas o trabalho, quando eu fui para o NISE, foi justamente para que a gente pudesse contar as histórias do que a gente foi fazendo lá, né? Do que foi sendo produzido. E aí, assim, eu pensei de passar esse vídeo, né? Um vídeo curtinho de um fragmento do meu trabalho. A maioria das pessoas, acho que estão aqui já conhecem, mas eu acho que tem essa força, né? A gente poder ver as pessoas mesmo falando e se dizendo. Então, não sei se a gente pode passar agora. Está lá dentro do NISE. Eu procurei em vários hospitais, eu procurei em várias casas de saúde e não encontrava meu irmão. Eu sempre tive a noção que um dia ia encontrar, porque meu coração falava que ele não estava morto, ele estava em algum lugar que eu realmente não sabia onde. Nesse culto que nós fizemos, ela contou a situação de lá do hospital, eu falei, seria tão bom que eu achasse meu irmão. Já que você trabalha nesse hospital, verifica pra mim. E conseguiu. Eu olhei e virei isso pra ela, é ele. Quando ele olhou, foi a primeira palavra que ele disse. Minha irmã. Te demos a mão, se abraçamos, né? Choramos, né? A gente vai pra igreja, a gente sai, tá entendendo? Tem festa. Enquanto estiver viva, vou lutar. E ficar com o Jorge ao meu lado para poder viver uma vida decente. Estamos aí. O projeto está mudando minha vida, estou transformando uma pessoa do bem, melhor. Eu entrevistando, o que você acha? Eu acho fantástico, fantástico. Eu me inspiro. É muito legal como eu estou filmando as pessoas, encontrando no olhar de cada pessoa que eu entrevisto a verdade. Começou o ensaio, a nossa brincadeira, que na época era brincadeira, então eu já ensaiava, eu já desfilava no bloco aqui por dentro do hospital como mestre-sala, então aquilo ali ficou na cabeça, eu vou ser o mestre-sala e acabou. Levei a sério. Pensei só na alegria de eu estar ali, no momento que, assim, de brilhar. Estou fora do meu corpo, eu não sou eu. Esse aqui é um pedaço de mim, é uma parte de mim. Então, antigamente, de 94 até 99, era só internação, só vivia internado. Então, foi o CAPES, foi onde eu me procurei o CAPES, né, para fazer o tratamento psicológico. E o bloco que me ajudou também, o bloco me ajudou muito também, que era uma ocupação que eu estava tendo na cabeça. A internação não teve mais. Tem uns que ainda tem dúvida ainda. Ah, esse bloco vai sair pra rua, vamos fechar o bar todinho, que é tudo maluco, vai ter um montão de maluco aí. Vamos fechar o bar, que vai ter um desfile deles aí. Mas não, quando eles fecharam o bar, na mesma hora que o bloco tá passando, eles já abrem, porque eles veem que não tem nada a ver, não é nada daquilo que eles estão pensando. Aplaude a gente. Ainda aplaude a gente. Tem muita gente que não entende. Algumas pessoas ainda pensam que a gente já... Quando conhece a gente... Mas depois que vê... Fica fã da gente, você não sabe. Fica apaixonado. Fica fã. Igual a mim. Igual a você. Então, para concluir, são 8 anos, né, de registro de fotografia, vídeo, documentário. Então, a gente tem esse desafio, como é que cataloga tudo isso, né? E o projeto hoje está a passos lentos por falta de equipamento. Então, são fases, né?
Agora eu faço algumas coisas com o celular, mas enfim, são esses os desafios aí que a gente tem, mas eu fico muito feliz, assim, né? Quando eu paro para ver tudo isso e, assim, como é bom saber que eu faço parte, sabe, da produção dessa história, dessa memória, assim, não só ali na lida, mas também podendo registrar outras tantas histórias, né, tão lindas, tão bem-sucedidas, tão humanas, verdadeiras, né, e feitas assim como vocês disseram, né, na cara, na coragem, com amor, com muito estudo e muito desejo, né? Então, obrigada aí pelo convite. Para mim fazer lembrar também. E aí, gente? Aí, comentários, perguntas? Acho que Eu o Gel quero. tem alguma Oi. coisa. Oh, James! Ô, James! Oi, James! Ficam James aqui! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como eu estou arrepiado com o encontro. Desde fala de Gel, mesmo aquela passagem onde as pessoas estavam muito afeitas a falar alguma coisa ao seu modo, eu acho que encontro é isso, né? Não existe encontro certinho, não existe encontro. Os encontros são das singularidades e, portanto, tudo nele pode acontecer. Tanto o Gel como Pamela estão de parabéns, porque me parece que é necessário, de fato, que o cuidado comece exatamente como ambos falaram, dessa escuta largada, dessa escuta ampliada, né, que a faz qualificada para que as condições possam ser postas coletivamente. Nós temos hoje, no YouTube, um grupo chamado Grupo Loucos por Teatro, com o qual é um grupo que a premissa é trabalhar diretamente com a pessoa que está adoentada, que está adoecida. Né? Então, foi necessário essa escuta, né, para poder nós chegarmos a um lugar qualquer, mas que fosse, tivesse, diríamos assim, que respirasse ao mesmo tempo a liberdade, né, que a liberdade estivesse posta, mas o afeto também. E que, portanto, nesse espaço que também é político, né, todo espaço é político, este é um espaço político também, me parece que quando essa, diríamos assim, essa compreensão de que o afeto tem que vir primeiro para poder cuidado aparecer, para poder o cuidado, né, se presentificar, as coisas acontecem maravilhosamente. Nós temos a exemplo de ambos os nossos palestrantes, essa intenção primeira de ter o terapêutico enquanto, diríamos assim, a chave propulsora, mas a gente não esquece do artístico. Né? Então, é o terapêutico e o artístico, né, caminhando juntos e fazendo com que as pessoas possam ser transformadas. Nós também. Nós também. Eu teria muitas coisas para falar, mas eu só quero dizer que, para mim, foi muito importante mesmo estar com todos vós, porque esse encontro veio ratificar a potência da arte. Né? A arte enquanto
possibilitadora, né? Primeiro, de reunir as pessoas, né? De nos encontrarmos para, num outro espaço e dimensão, a gente possibilitar se não uma cura, mas condições para que eles acreditem nela. Né? Então, eu estou muito feliz porque também acredito nisso. E já faço o convite a todos vós que no dia 21, né, e quero dizer que esse trabalho é também sob a batuta, né, do nosso diretor Gabriel, né? Lisete também, quando encontra o grupo, nos encontra da maior força, né? Dá o abraço e a palavra que todos nós precisamos. Todos nós precisamos de uma palavra de afeto, de crença, de palpite, que faça com que a gente diga, poxa, nós, mais que existimos, nós também fazemos as pessoas existir. Isso é muito forte na existência de cada um. No dia 21, às 10 horas, no Teatro Corpo Santo, nós estaremos apresentando o grupo lá. O grupo estará se apresentando dentro da programação da luta antimanicomial. Segunda-feira tem o Abimael, também é um dos nossos porta-vozes, uma das pessoas que no bastidor trabalha para que todas as atividades artísticas desenvolvidas pelo CAD dê certo. Mais uma vez, de coração, muito grato mesmo, tanto ao Gel quanto à Pamela e todas as pessoas que aqui estão. Muito agradecido. Eu vou atravessar aqui o samba. Ô, James, é o seguinte, você me falou do Corpo Santo, me falou assim para gente, hoje sou uma, amanhã sou outra. Então, eu estou tentando aprender isso todos os dias. Essa capacidade que o nosso dramaturgo teve de transformar, né? Diríamos assim, o princípio era crítico, né? O princípio era crítico de Heráclito, onde ele acredita que no movimento as coisas estão se transformando e, portanto, nós também. E essa frase retrata exatamente essa capacidade de estarmos no mundo mudando constantemente, embora não saibamos, embora não sintamos. Então, eu acho que essa frase serve para todo e qualquer lugar, e, sobretudo, dentro do espaço da arte. Henrique? É o Carlos Henrique? Oi, Carlos Henrique. Fala, querido. Oi. Acho que ele vai fazer alguma performance. Claro que não. Caramba, eu tô aqui me lembrando do Gel Brito, lá no Arte Doidado, com um grupo de Itabaianinha, de Sergipe, um grupo de São Vicente, Macaé, lá no Teatro Nelson Rodrigues, que numa tarde ele conseguiu transformar não só a minha vida, mas conseguiu transformar, assim, todos os usuários que estavam ali naquele dia, naquela peça, assim, conseguiram transformar as nossas vidas, cara. E com isso me possibilitou tirar a minha timidez. Eu consegui estar falando hoje, dentro de todo lugar que eu vou, eu consigo falar assim, razoavelmente, mais ou menos. Não vou falar que falo bem não, porque senão pega pra gente. Mas assim, você, cara, você me ensinou muito
assim, através do Júlio, através do Nelson, da Verônica, eu sei que foram eles que fizeram aqui em Macaé, mas foi com você que nós começamos tudo isso, né? A dona Elane, ela me dá uma aula, assim, que eu nunca soube dessa do que Edivaldo Nabuco sempre falou, e eu nunca soube como é que começou isso. E ela me contou essa história. A dona Pâmela é outra sacana também, ela vive brincando. Eu encontrei com ela não foi em Botafogo, foi na Casa da Baronesa, né? E Lá na ali, e ela, assim, muito carinhosa demais até. Assim, até me chamar de cheiroso, ela me chamou. Então, assim, são pessoas, cara, que quando a gente homenageia, tenta homenagear uma Dona Elisete, um Pedro, Doutor Pedro, um Abimael, a gente está homenageando, na verdade, a todos vocês. Porque vocês fazem parte dessa Lei 10.216, vocês fazem parte viva da luta antimanicomial. Vocês são responsáveis por a gente estar aqui hoje, dentro de um Conselho Municipal de Saúde, dentro de um Conselho Estadual de Saúde, falando de leis, fiscalizando as ações do Estado, as ações do município, fiscalizando valores, que é o orçamento, finanças. Vocês são responsáveis de tudo isso. E, assim, para que vocês entendam o valor de vocês, eu vou dizer para vocês assim, não desanime da gente, porque nós não vamos desanimar de vocês, tá bem? Muito obrigado aí, cara, muito obrigado. Deixa eu quebrar o protocolo. Olha só quem fala que não fala bem. Pode um negócio desse, gente? Olha só, veja bem. Ele diz que ele é tímido. Aí, Jaqueline, olha aí, Jaqueline. Sabe, pessoal, quando eu crescer, eu quero ser igual o Carlos Henrique, tá? Não faça isso, porque vocês não imaginam o esforço que eu tenho que fazer para falar para vocês, tá? Eu também sou tímido, Carlos Henrique. Estou contigo, tá? Oi. Assim, foram vocês que me colocaram em tudo isso que eu faço hoje, que sempre foi um trabalho social, gratuito, mas assim, eu faço com muito, muito, com o coração assim aberto. Entendeu? É isso. Muito obrigado aí, gente. Eu queria agradecer o GEL, eu queria agradecer as pessoas. O GEL foi um dos meus mestres lá no início, nos anos 90, né? E lembrando um pouco, graças ao Instituto Franco Basaglia, quando pôde promover, né, um curso, uma formação para a gente, né, lá no Teatro Corpo Santo, né? Mas assim, os palestrantes de hoje, queria agradecer muito. Vocês me ensinaram muito, muito, né? Eu tenho prazer de estar numa roda com vocês. Muito obrigado, principalmente Gel, né? Principalmente, tá bom? Que me ensinou bastante como é que é isso. Como é que a gente deveria fazer? É isso. Tudo bem. Pessoal, então, vamos agradecer, então, a contribuição aqui do Gel Brito, que foi do Teatro do Oprimido e agora do Teatro Escola Popular? Escola Popular de Teatro. Escola de Teatro Popular. Escola de Teatro Popular. Aliás, Gel, quando você foi fazer o Teatro do Oprimido lá em Macaé, terra do Carlos Henrique, que é o nosso companheiro tímido, que não fala, eu estava presente, não sei se você se lembra. Sim. Lá de Macaé. Foi foi num evento qualquer lá que teve a formação, né? Então, o Gel Brito, a Elaine Save, do Pinel, só para falar para os colegas aqui que não acompanharam esse período, nos anos 90, o Instituto Felipe Pinel
ele teve uma série muito grande de iniciativas culturais, não é, Elaine? Quer dizer, continuaram depois, né, nos anos 2000, mas foi principalmente no meio dos anos 90, da TV, por exemplo, a TV Pinel era extremamente ativa, né? E produzia, saía para vários lugares do Brasil para poder fazer documentários e tal. Era muito importante. E a Pamela Pérez, que tem um trabalho maravilhoso lá no Nísio da Silveira, uma colaboradora da Frente Stamira desde o início, a autora da foto oficial da Frente Stamira de Capes, né? Que é aquela fotografia que da próxima vez a gente coloca aí. Né? Coloca, podemos. Muita gente, né? Uma lindeza. No primeiro encontro, teve mais de 700 pessoas. É uma foto, não é uma foto de conjunto dos participantes do primeiro encontro. Ah, sim. Entendeu? Então, acho que foi muito bom, acho que cumpriu os objetivos desse nosso debate. Tivemos até convidados, assim. Não convidados. Convidados um pouco inesperados e tal, mas correu tudo bem. Então, agradecer a todos, agradecer as pessoas que ajudaram, o pessoal da técnica. Hoje foi fundamental. Também, estou vendo a Elielson que hoje não precisou trocar o pneu do carro, né, Elielson? Na última vez. O Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, mais uma vez, bem-vindo. Você quer falar alguma coisa, Luiz? Você está mutado, Luiz. Liga o som. Luiz, o microfone está fechado. A arte desperta a criatividade, o afeto, a socialização, a criatividade e deixa a pessoa mais calma, mais aliviada e mais sentada. Muito bem, Luiz, é isso mesmo. Obrigado a todos. Tchau, pessoal. Muita paz. Muito obrigado. Espero estar aí ao vivo no Corpo Samba, para a gente fazer alguma coisa aí ao vivo. Tá bom, vamos fazer assim. A Sueli Bernardes. Sueli, Boa noite querida, a todo também. mundo, boa semana, bom mês. Um beijo com muito carinho.